Olá, irmãos, tudo bem? Então, voltando ao livro de Lucas, né? Paramos no 4:33, a cura de um endemoniado. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os espíritos, eles sabem, né? Às vezes falam pelas pessoas, né? Mas a pessoa, para ter um demônio, a pessoa tem que estar uma vibração muito baixa, né? E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe trazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder? E eles saem. Espíritos imundos são nossos irmãos também, né? Só que eles escolheram o lado escuro da força, vamos dizer, né? Não o lado claro da força, não o bem. Mas eles são nossos irmãos merecedores, são nossos irmãos merecedores de todo nosso respeito e nosso amor. A cura da sogra de Pedro, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, chamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E mesmo assim eles não conseguiam acreditar, né? O próprio demônio saía falando isso, né? E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Não queriam perder ele de jeito nenhum. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. A pesca maravilhosa aos primeiros discípulos. 5. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te no mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para Pedro. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede de tanto peixe. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, afundando, né? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
que sou um homem pecador, que não fique perto de mim. Mas Jesus era do povo, né? Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que ele está, que com ele está, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Até então, nos seus dois evangelhos não foi falado sobre isso, né? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão no barco. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixaram tudo e o seguiram, irmãos, é em partes, né? Porque eles tinham as famílias, tinham as esposas deles, tinham os parentes, né? Que eles ajudavam a cuidar, os parentes iam ficando velhos. Então eles não ficavam assim com Jesus direto, né, o tempo todo. Porque a gente ouvia assim os velhos falar, os mais antigos, né? Ou nas igrejas falar. E dá a se entender que eles ficavam direto, né? Ficavam dia e noite com Jesus, esqueceram da vida deles, mas não é bem assim, não. Eles tinham a vida deles, eles voltavam, eles cuidavam das famílias, eles cuidavam dos velhos, eles trabalhavam, eles faziam as coisas porque tinham que sustentar. Ninguém sustentou. Então, muitos deles não estavam com Jesus, ou alguns iam, alguns não iam, alguns ficavam, alguns tinham os problemas. Então, eles não ficavam direto com já os 12 seguiam Jesus o tempo todo, não seguiam Jesus o tempo todo. Mas muitas vezes Jesus estava sozinho, pregando e falando, e sem a companhia dos 12. Daí eles escutavam mais ou menos onde que Jesus estava, eles iam falando e iam atrás de Jesus novamente. Porque eles tinham seus afazeres, não tem como você a pessoa chegar para você e falar assim, deixa tudo e me segue, né? Daí querem passar isso que eles deixavam tudo. Eles não deixavam tudo, eles tinham responsabilidade deles, eram pessoas responsáveis. Eles tinham as responsabilidades, eles não deixavam eles. Talvez depois que Jesus faleceu, que foi morto na cruz, depois foi indo. Quando começaram a matar, quando eles tiverem que sair, falar, pregar o evangelho, talvez nesse sentido sim, mas enquanto Jesus estava ali, não, no começo não, pelo menos, né? A cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Aqui tem uma ressalva, né, nesse 14, 5:14. Se Jesus realmente falou, foi para ser testemunho. Mas Jesus era contra o sacrifício de animais, então eu acho que Jesus não falou assim, por Jesus ser contra, Jesus amava os animais. Jesus soltava os animais, Jesus era contra o sacrifício, era contra judiar animais. Não só que sacrifício, como matar animais para comer essas coisas. Jesus não comia carne. Então Jesus se alimentava de outras coisas, mas não de carne. Nem peixe Jesus comia. Então, para ver que eu não acho que isso aqui Jesus falou, não. Porém, a sua fama se pregava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com eles para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Jesus não falou isso porque Jesus não perdoava pecado de ninguém.
porque cada um tem que vir a fazer os seus acertos. Sabe, eu não acredito que Jesus falava assim, porque Jesus não veio levar os pecados de ninguém, Jesus veio trazer a luz. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Mas quem pode perdoar pecados senão só Deus? Nem Deus perdoa os pecados, né? Deus pode perdoar, mas Deus perdoa porque tem o livre-arbítrio, que você plantar você vai colher. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Quer dizer, os dois são difíceis, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Muito bom. A vocação de Levi. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os judeus, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento, mas lembre-se, irmão e irmã, para você ter conhecimentos e ter novos conhecimentos, você tem que esvaziar teu copo. Se você estiver numa religião e achar que tudo está certo, e achar que você não precisa melhorar mais, achar que o que você tem já é o suficiente, então você está com o seu copo cheio, você nunca vai deixar espaço para que você aprenda, tenha um aprendizado melhor. Então você nunca vai aprender nada novo porque você não deixa. Você precisa esvaziar teu copo para começar a aprender as coisas novas, né? A conceitos novos, a ver coisas novas. Não, mas tá bom na minha religião, meu pai e minha mãe são dessa religião, eu vou morrer nessa religião. Tudo bem. É um conceito meio engessado na sua cabeça, porque você não está evoluindo. Você só está indo para a igreja e voltando, e você não está evoluindo, não está conhecendo, não está buscando, não está vendo, né? Então é um conceito meio ruim para o seu espírito, para você. Você não vai conseguir evoluir muito, né, irmão? Então você precisa evoluir, buscar mais informações de fora. Ah, mas eu tenho medo de ficar louco, eu tenho medo de deixar a minha religião, porque eu vou saber coisas diferentes. Sim, se você for saber coisas diferentes, se for aumentar seu conhecimento e ver que aquilo é bom, você deve deixar. Você deve sair, crescer e multiplicar, tanto em conhecimento e como multiplicar também o que você fala para as pessoas, né? Multiplicar o que você deixa de informação para aquelas pessoas sobre acerca de como servir a Deus, de como fazer as coisas certas, né? Então tudo isso faz parte de Deus, dos conceitos, né? Acerca do jejum, disseram-lhe então eles: por que jejum os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Ele lhes disse: podeis vos fazer jejuar os filhos das bodas enquanto a esposa está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá e os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Então Jesus está falando que enquanto eles estivessem com ele, né,
não precisava fazer. Só que Jesus não trouxe o jejum, né? Esse jejum foi eles que falaram de jejum, né? Jesus não trouxe jejum. Jesus não, nem falava de jejum, só tem essa parte aqui porque eles perguntaram, né? Jesus não trouxe, pode ver que Jesus não trouxe, eles que falaram sobre o jejum, tá escrito aqui. Em Lucas 5, do 33 ao 39, acerca do jejum. Então não foi Jesus que trouxe, isso foi eles que perguntaram porque eles faziam jejum e oração lá, não foi Jesus que fazia. Jesus fazia oração. Mas Jesus não falava de jejum, talvez ele jejuava porque era normal da época, mas ele não falava sobre jejum. Eu acho que o jejum perfeito é o jejum das coisas ruins. Não de você parar de falar, não adianta você parar de comer, fazer oração, mas falar mal, falar blasfêmia, falar mal do companheiro, do teu irmão, né? Fazer ele perder emprego, fazer ele judiar, fazer coisas ruins, você ter ódio no teu coração, ter mágoa, né? Ter um monte de coisa. Então o jejum verdadeiro é o da reforma íntima. É você largar tudo que faz, você ficar pesado, ir para o inferno, ir para o umbral, né? Tudo que faz. Você precisa ler o que é e depois fazer o certo, né? Então, se você fizer esse tipo de jejum, esse sim é bom, mas não o jejum de comida. O jejum de comida não vai te ajudar muito, não. Faça o jejum do que você faz de errado, das coisas ruins que você tem. Jejue nisso, quer dizer, não faça mais. Jejue, não faça mais. Não se alimente, não alimente o teu corpo, tua alma, tua mente, teu coração de coisas ruins. Faça jejum, só alimente de coisas boas. É difícil, mas tem que. Se você quiser a salvação, você tem que começar uma hora. Tá bom, irmãos? Já deu horário, então Deus abençoe, irmãos. A paz de Deus.